Olá, estamos começando o nosso Agropauta Técnica Agrícola, novidade aqui na nossa programação do Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, e trazendo para vocês muita informação, muita notícia e também muito entretenimento. E todas as terças-feiras nós teremos aqui o Agropauta Técnica Agrícola revezando com o Agropauta Técnica Pecuária também. E falando em técnica agrícola, hoje nós vamos falar sobre os manejos e as dicas nesse momento da implantação da cultura do trigo. Está aqui comigo, vou apresentar o nosso convidado, é Marcelo Klein, analista de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo. Marcelo, tudo bem? Prazer ter aqui com a gente. Prazer estar conversando contigo, prazer estar conversando sobre essa cultura tão importante para o inverno no sul do Brasil, que é a cultura do trigo. Bom, Marcelo, assim, inicialmente, o que a gente pode falar aí de perspectivas para essa cultura, que é uma cultura tão importante aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que de início é importante situar um pouco a dinâmica da cultura do trigo no Brasil e no sul do Brasil como um todo. 90% do trigo que é produzido no Brasil é produzido nos 3 estados do sul. Paraná e Rio Grande do Sul respondem por mais de 80% do trigo produzido a nível nacional. Então, atualmente o Brasil produz em torno de 6 milhões de toneladas de trigo em cada safra, e nós somos um grande importador de trigo. Nós precisamos importar todos os anos aproximadamente 7 milhões de toneladas para suprir a nossa demanda interna de trigo. Então, o nosso principal parceiro comercial é a Argentina, então nós importamos quase 90% dessas 7 milhões de toneladas da Argentina. Esta importação de trigo, ela tem um custo elevado para o país. Para o pessoal de casa ter uma ideia, hoje uma tonelada de trigo da Argentina custa em torno de $270, a um preço de 5,40 cada dólar. Então, nós temos um custo aí de em torno de R$1.500 por tonelada para importar esse trigo da Argentina. E, se a gente for extrapolar essa conta aí para todo o volume que é importado, então, para cada milhão de toneladas que a gente importa, a gente gasta 1,5 bilhão de reais, e para importar os 7 milhões de toneladas que a gente precisa, a gente tem um desembolso superior a 10 bilhões de reais. Então, o grande desafio da triticultura nacional como um todo é tornar o país autossuficiente na produção desse cereal. Então, para nós diminuirmos essa dependência externa do trigo, então acho que esse é o grande desafio para a triticultura nacional como um todo. E essa questão de preços que eu já comentei, né, a gente percebeu que no último ano houve uma valorização expressiva no preço do trigo, né? As cotações internacionais, elas aumentaram, o trigo na Bolsa de Valores, ele aumentou em torno de 50%, e o preço do balcão, de um ano para cá, ele aumentou mais de 100%. Então, nós saímos de trigo no ano passado, sendo pago ao produtor em torno de R$40 a saca, e hoje nós estamos com um trigo cotado acima de R$80, é o preço do balcão que o produtor está recebendo no balcão das cooperativas e das cerealistas. Então, isso, de certa forma, torna o trigo nacional bastante competitivo frente ao trigo que é importado dos outros países, notadamente da Argentina. Então, é um ponto bastante positivo aí para os produtores explorarem neste ano. Falando especificamente do trigo aqui no Rio Grande do Sul, nós viemos aí de um aumento de área na safra passada, da safra de 2019 para 2020. Nós tínhamos 730 mil hectares de trigo cultivado na safra de 2019, fomos para 950 mil hectares em 2020, e para a safra atual, em 2021, a perspectiva é de um novo aumento de área, de em torno de 10% a 15% em cima dessa área de 950 mil hectares que nós tivemos na safra passada. Muito desse aumento de área se deve a essa questão de aumento de preços, né? Então, a cultura se tornou atrativa para o produtor, né? Ela está remunerando mais, então o produtor está aumentando a área muito por causa disso, por causa desse aspecto econômico.
Bueno, para onde vai esse trigo que é produzido aqui no estado do Rio Grande do Sul? Então, nesse ano, nós teremos em torno de 1 milhão de hectares cultivados, com uma estimativa inicial de produtividade de em torno de 3 mil quilos por hectare. Então, a perspectiva é a gente produzir em torno de 3 milhões de toneladas de trigo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma capacidade moageira instalada aqui no estado de em torno de 2 milhões de toneladas. Então, a indústria aí que produz farinhas para panificação, para massas e biscoitos, então ela absorve em torno de 2 milhões, tem capacidade de absorver em torno de 2 milhões de toneladas desse volume de trigo que é produzido. Uma nova frente de exploração foi aberta recentemente aqui, capitaneada pela FECOAGRO e pela Embrapa Trigo, que é a questão do trigo exportação. Então, apesar de nós não sermos autossuficientes na produção de trigo no país, mas o Brasil é um exportador de trigo, e boa parte desse volume que o Brasil exporta sai aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, nos últimos 2 anos, nós exportamos aproximadamente 1 milhão de toneladas de trigo. Então, é uma nova frente de comercialização, uma oportunidade de negócios que foi aberta, que foi explorada, né, sob o comando dessas duas instituições, e que vem gerando uma possibilidade de vendas para os produtores. Então, a exportação de trigo. Existe também uma vertente de novos, que eu chamaria assim, de novos usos para a utilização do trigo, né, que é a questão da alimentação animal. Então, hoje nós temos cultivares com foco específico para alimentação de bovinos, tanto para pastejo quanto para produção de silagem. Então, nessa safra especificamente, eu vejo que vai aumentar bastante a área de trigo explorada com esse propósito, né? Nós tivemos na safra passada, na safra de verão passada, uma frustração bastante grande na safra de milho, e a gente sabe que boa parte do milho que é plantado aqui no Rio Grande do Sul é direcionado para silagem. Então os produtores vão buscar agora no inverno recuperar essa perda que eles tiveram na safra de milho, devido à estiagem que ocorreu no mês de outubro e no mês de novembro, e vão utilizar cultivares de trigo para produção de forragem animal, notadamente produção de silagens. Então, é uma outra vertente para a utilização do trigo. E uma outra possibilidade de utilização do trigo, que é uma possibilidade que é nova, mas que eu vejo com muito bons olhos, eu acho que vai crescer bastante nos próximos anos, é a utilização do trigo para substituição do milho na formulação de rações para suínos e aves. Então, hoje, a saca do milho está sendo cotada até a R$100 em alguns municípios, então, torna o trigo bastante atrativo como substituto do milho, né? Então, o trigo, o milho, a gente sabe que teve esse problema da produção local na safra passada, produziu menos em virtude da estiagem. O milho safrinha, o Brasil tinha uma estimativa de produzir 82 milhões de toneladas nessa safra do milho safrinha, vai ter alguma quebra também em virtude da estiagem no centro-oeste do Brasil. Então, está sendo bastante oneroso, né, trazer trigo do centro-oeste aqui para o Rio Grande do Sul, e a Embrapa tem demonstrado, através de estudos, né, que já foram publicados, que existe viabilidade técnica e econômica da utilização do trigo como substituto do milho para alimentação de suínos e aves. Então, eu vejo particularmente que é uma possibilidade de exploração, de utilização do trigo que vai crescer nos próximos anos. E nós temos bastante área disponível para utilizar com essa finalidade, temos produtores capacitados e com máquinas e com terra disponível para produzir cereal para esse uso também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, a gente vê aí grandes oportunidades, perspectivas boas aí para a cultura do trigo no Rio Grande do Sul. Mas, Marcelo, agora que a gente está nesse início de plantio, o que o produtor ele deve levar em consideração, o que ele deve levar de cuidados
a partir de agora, nesse início dessa fase da cultura do trigo? Bom, apesar da gente ter comentado, né, que teve esse aumento de 100% do preço do trigo no preço do balcão, a gente tem que levar em consideração também que os custos de produção aumentaram também nessa safra. Então, preços de adubos, de defensivos, todos eles tiveram um aumento. Então, segundo a estimativa da Farsul, o custo de produção do trigo nessa safra vai aumentar em torno de 29%. O custo total da lavoura, considerando os desembolsos e depreciações, vai ficar em torno de 51 sacas por hectare. Então, apesar dessa euforia do aumento de preços, a gente tem que ressaltar que o aumento do custo de produção, ele vai impactar essa margem também. Na safra passada, os produtores tiveram a feliz sorte de poder plantar a um custo baixo e vender a um custo elevado. Nessa safra houve esse reajuste na questão dos preços dos insumos, então o produtor tem que ficar bastante atento aí para fazer um manejo rentável da sua lavoura, levando em consideração essa questão de aumento dos custos. A principal pergunta que os produtores fazem sempre no início do ciclo é como vai se comportar o clima, né? Então, nesse ano, a gente tem um indicativo de ser um ano de neutralidade climática, não teremos a influência de nenhum evento extremo, né, no clima, então não tem, para essa safra aí, não está prevista a ocorrência de laninha ou El Niño, então é um ano de neutralidade climática, então nós podemos esperar aí chuvas, temperaturas e geadas dentro das médias históricas. No geral, estes anos de neutralidade climática, eles têm apresentado um potencial produtivo superior para a cultura do trigo. Então, isso é uma informação que é animadora também para a cultura como um todo, para esse cultivo que se inicia. Chamar atenção para essa questão de, agora, nesse início do plantio, a gente sabe que um plantio bem feito, ele potencializa todo o resto aí do ciclo produtivo como um todo, então é muito importante iniciar com o pé direito, fazer esse plantio bem feito. E nesse início de plantio, chamar atenção para a questão do zoneamento agrícola. A gente sabe que hoje 90% das cultivares que estão no mercado, elas são cultivares de ciclo precoce. Então, procurar posicionar essas cultivares não exatamente no início, no início da abertura da janela do zoneamento agrícola. Então, o produtor tem que buscar fazer uma conta bem simples, por exemplo, uma cultivar de ciclo precoce hoje, a maioria dos cultivares tem uma maturação, geralmente 75 dias após o plantio. Então, por exemplo, se eu fizer o plantio de uma cultivar de ciclo precoce aqui em Passo Fundo, no dia 1º de junho, essa cultivar provavelmente vai espigar aí na metade de agosto, e eu vou estar num risco altíssimo de perdas para geada. Então, o produtor, no seu município, ele tem que fazer essa conta, considerar o ciclo da cultivar até o espigamento, que é o período mais crítico de perdas para a geada, e procurar fazer esse plantio, tentando escapar ou tirar o espigamento dessa fase crítica para geadas. Se a gente voltar atrás aí nos últimos 4 anos, nós tivemos 2 anos com perdas significativas por geadas no mês de agosto. Então, eu acho que esse é um aspecto que o produtor tem que levar em consideração, né, e botar um peso bastante considerável agora nesse início de safra. Só para ressaltar essa questão de perdas de geada, no ano de 2018, a estimativa de perdas por geada no mês de agosto, geadas que ocorreram no mês de agosto, foi de em torno de 15%, e na última safra, 2020, as geadas que ocorreram no dia 20 e 21 de agosto, nos levaram 35% do potencial produtivo das lavouras. Então, no ano passado, a gente tinha uma estimativa também de
de colher 3 milhões de toneladas, e esses eventos de geada que ocorreram no final de agosto, no último decênio de agosto, nos levaram praticamente 1 milhão de toneladas de trigo. Então, é um fator bastante relevante, né? Então, eu acho que geada tem que estar nesse momento, tem que estar no radar, e o produtor não pode ter tanta pressa em não posicionar cultivares de ciclo precoce no início da janela de semeadura. Então, a primeira conta que o produtor pode fazer é essa conta que eu falei, de considerar o ciclo da cultivar até o espigamento, ou outra possibilidade que o produtor tem é utilizar um aplicativo que foi desenvolvido pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, chamado de Plantio Certo. Nesse aplicativo, o produtor pode inserir, então ele tem essa informação, né, da época de semeadura, da melhor época de semeadura, na palma da mão. Ele pode inserir o seu município, o seu tipo de solo e o ciclo da cultivar, e ele vai indicar qual a melhor janela de semeadura, qual o melhor período de semeadura para ter o menor risco, né? Considerando tem um maior peso nessa questão do trigo, a questão das geadas. E eu acho também que é de extrema importância, existem riscos que são contornáveis, mas também no trigo existem riscos que são incontornáveis, então o produtor buscar fazer um seguro agrícola da sua lavoura, caso ocorra alguma intempérie que o produtor não consiga contornar, que ele esteja seguro, que ele tenha assegurado a rentabilidade da sua lavoura. Então, o seguro agrícola eu considero imprescindível. Falando um pouco mais dessa questão agronômica, né, nesse início de plantio, acho que é bastante interessante o produtor procurar fazer dessecação sequencial na lavoura, com foco especificamente aí para a questão de azevém resistente a herbicidas. Então, implantar a lavoura no limpo é bastante importante, né, para evitar essa mato-competição no futuro. Então, antes do plantio, conseguir fazer essa dessecação sequencial é uma prática agronômica interessante. E também, pós-semeadura, fazer a aplicação de herbicidas pré-emergentes para controlar o banco de sementes de azevém, que é uma planta daninha de difícil controle na cultura do trigo, devido às múltiplas resistências a herbicidas que ela tem. É uma dica bastante importante aos produtores. Questão de tratamento de sementes, né, com foco em controle de pulgões, para evitar o VNAC. O VNAC, caso, em condições de alta infestação de pulgões, ele pode gerar perdas de até 21% do potencial produtivo da lavoura. Então, o tratamento de sementes é uma tecnologia barata e bastante efetiva que o produtor não pode dispensar no momento da implantação da lavoura. Questão de velocidade de plantio e profundidade de semeadura, então isso é de extrema relevância, plantar em nível, fazer o cultivo em nível, ter uma velocidade de semeadura de torno de 4 a 5 km por hora, uma profundidade de semeadura não tão elevada para a cultura do trigo, em torno de 2 a 4 centímetros. Então, isso permite uma deposição uniforme das sementes no leito de semeadura e também, posteriormente, uma emergência, um estabelecimento uniforme do estande de plantas. Em relação à adubação de base, né, é importante o produtor focar na questão do nitrogênio na base, pelo menos 30 pontos de N na base é interessante para permitir um arranque inicial da cultura e um bom perfilhamento. Na cultura do trigo, especificamente, o produtor tem uma possibilidade bastante promissora, que é a questão da adubação de sistemas. O produtor que tem níveis de fertilidade já elevados, então ele pode pegar e fazer toda a adubação que ele vai fazer no ano, na área, na lavoura dele, pode fazer toda essa adubação no cultivo do inverno.
essa chamada adubação de sistemas, ela traz uma série de vantagens. Se a gente for comparar, por exemplo, o cultivo do trigo com o cultivo do soja, em 1 metro quadrado de soja, o produtor planta 2 metros lineares de soja, com espaçamento de 50 centímetros. Num metro quadrado de cultivo de trigo, o produtor faz 5,8 metros lineares de linhas de trigo. Então, fazendo essa adubação de sistema, fazendo adubação, toda a adubação que ele vai utilizar no ano na cultura do trigo, ele consegue ter uma deposição muito mais uniforme na área dessa adubação que ele vai utilizar na lavoura. Isso também traz ganhos significativos na cultura do trigo, tem aumentos de produtividade devido à maior taxa de adubação disponível para a cultura, traz vantagens no rendimento operacional depois no plantio da cultura da soja, o produtor precisa fazer menos paradas para fazer abastecimentos, e o mais importante de tudo é que, nessa condição de fertilidade elevada e com adubação de sistemas, o produtor não tem perdas, não tem prejuízos na produtividade na cultura da soja no verão. Então, é uma dica, uma possibilidade que os produtores têm de maximizar, de otimizar o cultivo do inverno. Outra dica interessante é em relação à população de plantas. Nós temos estudos aqui de longa data, aqui na Embrapa Trigo, que mostram que populações de plantas de 200 até 500 plantas por metro quadrado, elas têm uma mesma produtividade final. O trigo tem uma plasticidade fenotípica bastante grande, então ele tem essa característica de perfilhamento, de compensar nos componentes de rendimento na fase reprodutiva. Então, o produtor pode explorar isso favoravelmente a seu favor para diminuir custo de produção. A gente tem observado que tem produtores que usam 160, 180, até 200 quilos de semente por hectare, fazem essa conta de utilização de sementes por quilo, utilizando essa métrica de quilos por hectare e não população de plantas por metro quadrado. Então, o produtor que tem uma semente certificada, que sabe o vigor, a germinação, o peso de 1.000 sementes da sua semente, então ele pode fazer esse ajuste da população de plantas, considerando esses aspectos, né, e diminuir o custo de produção. Exemplificando isso, um PMS básico em torno de 30 gramas e uma germinação de 90%, o produtor pode estabelecer uma população de plantas de 250 a 300 plantas por metro quadrado com 100 quilos de semente por hectare. Então, essa possibilidade de redução da população de plantas sem penalizar o rendimento é um aspecto que pode ser explorado pelos produtores com o objetivo principalmente de diminuir o custo da produção sem comprometer o potencial produtivo. Outro aspecto que eu chamaria a atenção agora nesse início do plantio é a questão de rotação de culturas. A gente sabe que tem doenças que são potencializadas quando não se faz a rotação de culturas, citar, por exemplo, a questão das manchas foliares. Então, a rotação de culturas para a sanidade, para a produtividade da cultura do trigo, ela é extremamente importante. Nós temos um ensaio de longa data, já com mais de 40 anos aqui dentro da Embrapa Trigo. Ele mostra que só o fato de a gente fazer rotação de culturas, deixar um ano sem plantar trigo numa mesma área, ele gera ganhos de produtividade ao longo do tempo de em torno de 30%. Então, essa questão de rotação de culturas, ela é fundamental para a cultura do trigo. Pois bem, Marcelo, acho boas dicas importantes sobre essa questão da cultura do trigo.
Outra questão também que é muito importante é a escolha da variedade, que o produtor deve fazer. Obviamente, nós estamos numa fase onde ele já fez essa escolha, mas o que ele deve levar também em consideração na hora que faz essa escolha? Bom, nesse momento o produtor já fez a escolha da cultivar, mas é muito importante o produtor observar ou buscar resultados de pesquisa, para ele poder escolher o material que melhor se adapta à sua região, à sua condição, e o material que, logicamente, lhe entregue a maior produtividade e o maior pH. Então, hoje tem centros de pesquisa, Embrapa Trigo, Fundação ProSementes, as próprias cooperativas têm áreas experimentais em suas bases, né? Então, elas conduzem esses ensaios e avaliam as cultivares nas suas condições. Então, eu acho de extrema importância o produtor buscar esses resultados de pesquisa que mostrem qual é o melhor material para a sua condição para escolher essa cultivar. Nesse momento, com a cultivar já escolhida, é importante o produtor fazer um estudo, buscar conhecer bem as características da cultivar que ele está implantando. Então, tem cultivares que têm resistências genéticas embarcadas, então, que dão bastante segurança ao produtor no quesito, por exemplo, de resistência a doenças, e tem cultivares que não têm essas resistências, então o produtor precisa buscar junto aos obtentores, né, ou junto ao seu assistente técnico, buscar conhecer bem essa cultivar e se precaver, caso a cultivar não tenha resistência, o produtor precisa se precaver de eventuais problemas que possam ocorrer. Dá um exemplo prático, por exemplo, se o produtor tem uma cultivar que é suscetível ao ídio, então, obrigatoriamente, essa cultivar ela vai manifestar essa suscetibilidade no decorrer do ciclo, então o produtor precisa estar atento a isso e precisa se precaver com produtos para controlar essa doença. A título de exemplo, essa doença pode causar perdas de até 23% na produtividade se não manejada corretamente. Então, acho que a dica principal agora é o produtor buscar, né, as informações da cultivar que ele plantou e ajustar o manejo da sua área conforme a cultivar. Então, tem cultivares que não têm resistência genética, então procurar se precaver com produtos químicos para fazer o controle de doenças que possam ocorrer. Tem cultivares que necessitam aplicação de redutor de crescimento para minimizar ou para reduzir o risco de acamamento. Então, conhecer bem a cultivar e fazer os ajustes e o manejo conforme as necessidades de cada material, acho que é de extrema importância nesse momento. Bom, Marcelo, outra questão também é a questão do clima, né? Que falaste um pouquinho antes sobre isso, e que é geralmente um fator determinante nessa cultura, ainda mais com o nosso inverno aqui no Rio Grande do Sul. O que o produtor precisa ficar de olho na questão do clima? Bom, em relação ao clima, existem riscos que são contornáveis e riscos que são incontornáveis. Dentre os riscos incontornáveis, a gente pode citar aí chuvas no final do ciclo, excesso de chuvas, né, no período da colheita, geadas tardias, ventos fortes, granizo. Então, esses riscos são incontornáveis. Para esses riscos, eu diria que uma boa estratégia para contornar eles é a questão do plantio escalonado. Então, não plantar todas as áreas ou todas as suas lavouras num curto período de tempo. Então, o plantio escalonado, ele ajuda a minimizar esses riscos que geralmente ocorrem no final do ciclo. E, dentre os riscos contornáveis, eu chamaria atenção novamente para a questão da geada. Como esse ano é um ano de clima neutro, a gente pode esperar sim que ocorram novamente geadas no mês de agosto. Então, essa questão aí de posicionamento da cultivar para tentar escapar principalmente dessas geadas que acontecem no mês de agosto, isso é de extrema importância e relevância, né? Em relação ao clima também, acho que o produtor tem que fazer um manejo, né, das suas
das suas cultivares, observando o clima e observando as características da cultivar. Então, cultivares que têm resistência genética embarcada, que tem resistência a manchas foliares, que tem resistência ao ídio, caso o clima não seja tão propício à ocorrência dessas doenças, o produtor pode ter até a chance de chegar até a fase reprodutiva sem ter a necessidade de fazer aplicações de fungicidas. Então, fazer esse manejo, né, das doenças, né, do complexo de doenças que podem ocorrer na cultura do trigo, observando também essa questão do clima, né, do clima e das resistências da cultivar. Então, não necessariamente porque o preço está mais elevado, que o produtor precisa ou pode fazer essa questão de manejo calendarizado, né? Então, é uma possibilidade também de redução de custos, né, e de aumento de receitas no final do ciclo que o produtor tem, de fazer esse manejo conforme as existências da cultivar e também conforme se apresenta o clima do ano, essa questão do manejo das doenças. E, em relação ao clima, tem uma questão que eu acho imprescindível, que o produtor deve estar desde já atento e se programar, que é a questão do controle de Gibberella. A gente sabe que no trigo, Gibberella é a doença de mais difícil controle, então eu acho que uma coisa que o produtor não pode abrir mão e tem que se planejar desde já é procurar posicionar o controle da Gibberella no melhor momento, que é o momento da antese. Então o produtor tem que, isso a meu ver é uma prática que é imprescindível, né, porque a Gibberella é uma doença de difícil controle, então tentar posicionar o fungicida, o controle químico, na melhor época e na época em que o trigo, no caso, está mais suscetível à ocorrência de Gibberella. Então, essa questão eu acho que o produtor tem que colocar no radar desde o início, né, e tem que já se programar desde já para fazer esse controle no melhor momento. Marcelo, a gente está chegando aqui ao nosso final. Eu queria deixar também essas últimas considerações, o que ainda o produtor precisa ainda também ter atenção nessa questão da cultura do trigo. Bom, o trigo, ele é uma cultura rentável. Eu particularmente tenho observado aí nesses últimos anos que mesmo em anos com clima não tão favorável para a cultura, mas produtores que fazem um manejo racional e bem pensado, né, dos fatores, dos insumos e dos fatores de produção que eles têm obtido uma boa produtividade, uma boa rentabilidade e estabilidade produtiva. Acho que os produtores têm, nesse ano aí, uma excelente oportunidade para aproveitar essa questão aí de preços favoráveis e também de um prognóstico climático favorável para a cultura. Então, chamar novamente a atenção para essa questão de manejo racional de insumos, fatores de produção e, junto com essa questão do clima favorável, podem sim trazer excelentes resultados para a triticultura novamente nessa safra de 2021. Marcelo, quero te agradecer desde já aqui a oportunidade de conversar contigo, a disponibilidade de estar aqui conosco, trazendo essas informações tão importantes para o produtor de trigo, que está trazendo aí justamente uma grande cultura que é a principal cultura de inverno aqui do nosso estado e trazendo aí também grandes oportunidades. Muito obrigado aí pela tua participação. Beleza, Nestor? Nós que agradecemos a oportunidade e uma boa safra a todos. Tá certo, eu conversei com o Marcelo Klein, analista de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo de Passo Fundo. Lembrando a você que chegou até aqui conosco, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê o seu like e compartilhe o conteúdo, nos ajude a construir um conteúdo cada vez melhor para vocês. E também aproveite e nos siga nas nossas outras redes sociais, onde você acompanha toda a nossa programação e notícias. O Agropauta Técnica Agrícola vai ficando por aqui. Te volta em uma outra oportunidade com mais um assunto aqui para você. Até mais!